Vamos lá, olhe para a sua Bíblia, Daniel capítulo 2. Eu preciso de verdade que você dê uma atenção tão assim importante à leitura agora. Você olhe para o texto. Quem sabe na leitura você perceba o que Deus está já falando, né? Longe do meu coração, longe da minha vida, ler um texto e querer interpretar para você. Não vim fazer isso, né? Eu vim ler as Escrituras e pregar uma palavra que Deus mandou falar para você. Acredita nisso? Fala para a pessoa lá assim: Deus tem uma palavra para você. Então a leitura agora é importante, você ler isso. Ler agora é Bíblia, tá bom, irmãos? Vamos tornar isso mais sério do que é aí, né? Olhe para a Bíblia, olha aí, olha. No segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Eles disseram ao rei na língua aramaica: que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu: Eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente arrasadas. Mas se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. E todos os sábios disseram de novo: conte o Senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu: eu sei o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi que se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho, então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Os sábios deram ao rei esta resposta: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Você pode dizer amém? Amém? Palavra de Deus para nós, né? Eu vou pedir que agora você feche os olhos, curve a cabeça. Você deveria agora falar para Deus que você precisa de algo. Você deveria fazer isso agora. A palavra foi lida. Ele vai revelar para nós a sua palavra. Não há limites para isso. Não está preso no que eu anotei. Não está preso no que eu sei. Não está preso na minha capacidade de falar. Ele pode falar para você algo que eu nem vou falar aqui agora. Então você deveria agora abrir sua boca, seu coração e falar para ele: fala comigo. Eu quero sair daqui dizendo: Deus falou comigo. Se você puder, ora por quem está do teu lado também. Pede aí: Senhor, fala com essa pessoa aqui. Toca no coração dela. Vamos lá, ore aí, fale. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui por causa da palavra.
Há uma palavra a ser ministrada, há uma palavra para ser revelada, há uma palavra aqui que vai tocar a nossa vida. Eu creio, e já quero abrir minha boca, segundo que eu creio em Ti, que pessoas serão curadas, pessoas serão salvas, libertas, serão transformadas. Haverá um resgatar de esperança por causa da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, passeia no meio da igreja, Senhor. Se move aqui no meio da igreja tocando pessoas agora já. Agora já. Pessoas já possam dizer: algo me tocou, alguém me tocou. Faz isso conosco aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus quer falar com você. Acredita nisso? Eu saí de casa com 14 anos de idade. E depois minha vida já andou, eu casei cedo, casei com 21 anos, né? Então assim, praticamente eu estou fora de casa. Minha mãe mora com a minha irmã cuida da minha mãe lá, né? Porque minha mãe não quer sair de casa, minha mãe ela gosta ela e as vizinhas, né? Falaram, a Beatriz lá, a Cidinha e a Durvalina. Elas são 4 amigas, são vizinhas que disseram assim: a gente só sai daqui para o cemitério. E que elas moram na rua do cemitério, né? E a nossa vida, nós vivemos entre a cruz e a espada sempre, né? Porque ou você é pai ou você é filho. E essas duas coisas nos deixam impotentes, né? Diante de situações, né? Eu não sei como é que você fica quando seu filho passa por algo assim, um acidente ou alguma coisa, né? Ou chora de dor. É uma impotência, porque o que a gente queria era tirar a dor, né? Eu imagino hoje falando isso, eu fraturei 11 vezes. Eu imagino essas 11 vezes gritando de dor, o que minha mãe sentiu, né? E eu sou filho. E algo que deixa você com sentimento assim de uma impotência tão grande é ver sua mãe chorar, sua mãe gritar de dor, sua mãe passar por algo. Aí há um desconcerto na gente, porque é uma coisa que você não tem o que fazer ali, né? Eu queria, se eu pudesse, era tirar a dor, né? Minha mãe, se o Senhor Deus permitir, faz agora dia 15 de novembro 89 anos, né? Minha mãe, ela um dia, já faz alguns anos isso, não faz muito tempo, mas já faz alguns anos aí, ela não percebeu um desnível na calçada, e calçada irregular, então a perna falhou. Quando ela pisou, a perna falhou e ela caiu de cara no chão, bateu o rosto no chão. Os irmãos sabem, os irmãos oraram por isso. E o tombo, porque a perna falhou, ela caiu mesmo, caiu assim, bateu a cara no chão. E essa parte aqui dela fraturou em 4 partes. Esse osso que você tem, você põe a mão, esse osso aqui veio parar aqui perto do pescoço. Ele fez assim, ele fez assim, e fraturou em partes. E aí você tem sua mãe gritando de dor, rosto sangrando. Você não consegue nem, igual criança realmente, né? Você não tem, como é que você vai pôr para fazer a radiografia, para ela, ajeitar, para tirar ela gritando de dor ali. Uma situação que deixa você assim impotente, você não sabe o que faz na hora, né? E aí, feito radiografia, feitos os exames, imobiliza, deixa ela imobilizada, quietinha, e aí vem a palavra do médico. Aí o médico fala: Wanderley, olha, sua mãe, ela já tem uma idade. O que a gente teria que fazer? Cirurgia. Vamos fazer uma cirurgia, colocar prótese nela, porque não tem jeito, Wanderley. Tem que substituir isso aí, colocar prótese. Depois, se prepara, porque aí você vai ter que ter uma jornada longa agora com ela, de fisioterapia. E mesmo assim, esquece. Com essa mão, ela não penteia mais o cabelo.
não vai subir acima do ombro a mão dela. Mesmo com isso, não vai acontecer. E ele ainda falou assim: olha, faz o seguinte, ela está imobilizada, leva para casa, dá remédio, pensa o que vocês vão fazer, porque vai ser uma cirurgia, cara. Sua mãe vai para a mesa de cirurgia e prótese e fisioterapia. Você fica sem saber, né? Você fala, eu não sei o que eu faço, né? Um amigo me ligou e falou assim: Vanderlei, como está sua mãe? Falei: rapaz, é isso, olha, fraturou, aconteceu isso, tal. Ele falou assim: vamos orar por sua mãe? Vamos lá orar por sua mãe? Vamos. Nós estávamos no retiro junto, fomos lá orar lá na casa dela. Chegamos lá, oramos juntos, colocamos a mão sobre a vida dela, oramos. Ela dá risada, minha mãe é uma baiana assim, né? Dá risada para tudo e tal. Passou alguns dias, minha mãe sentiu uma dor muito forte, uma dor só, aquela dor que vem assim e vai, uma dor assim insuportável. E aí nós levamos ela para o hospital, levamos para fazer a radiografia. Chegou lá, fez a radiografia, o osso que estava aqui voltou para o lugar. E aonde tinha que ter prótese já não tinha mais fratura. E ela penteou o cabelo com a mão, né? Gente, a gente dá glória a Deus por algo que Deus fez, mas você não pode fazer nada. Ver gritar de dor, você tem que acreditar, viver uma realidade de que só Deus pode. E eu queria pregar isso para vocês hoje, para que a gente entre numa realidade de vida. O nosso Deus pode levar você a viver de fato um mover de Deus na sua vida, aonde há uma impotência nossa, que não tem o que eu possa fazer. Não tem, eu não sei nem o que fazer. Mas eu creio num Deus que tudo pode, né? Isso tinha que ser uma realidade. O modo de vida nosso tem que ser alterado para esse modelo. Nós temos que talvez virar uma chave, modo de vida. Só Deus pode me ajudar. A nossa fé, ela nos faria andar dessa maneira. Só Deus pode, né? Isso iria evitar tanta coisa na nossa vida, viver nesse modo, né? Vocês sabem disso também, já oraram por isso. Minha mãe, ela um dia começou a gritar de dor, e a perna gelada. André ligou: Van, corre que a mãe está gritando aqui. E aí fui lá, a perna da minha mãe gelada, nunca tinha visto, gente, assim. Quer dizer, já tinha visto porque eu já orei por pessoas que gelado. E corre para o hospital, Frei Galvão, e nada, exame, nada, descobre por que está acontecendo, e ela gritando de dor, e você ali: meu Deus, o que eu faço? Deus misericórdia. Transfere para Taubaté, graças a Deus, Taubaté, exames, tal. O médico chama: Vanderlei, olha, sua mãe teve um aneurisma na aorta. É um guarda-chuvinha, né? E rapaz, olha, incrível, porque se fosse para a cabeça ela morria na hora, coração ela morria na hora. Foi lá para a perna, congelou a perna dela, não mandou sangue para a perna dela. Essa dor que ela está sentindo, a perna dela está gelada por causa disso. Nós vamos dar um remédio para fazer voltar. Mas olha só, cirurgia, 6 horas, nas primeiras 3 ela morre. Legal, né? Se ouvir assim, parece até que está brincando, né? Nas primeiras 3, ela não aguenta, a idade dela não dá, ela não vai aguentar isso, né? Então leva a sua mãe embora. E eu ali naquilo ali de impotência, né? Você fica assim, sem entender o que você está. Parece que não é com você o negócio, você está sem entender o que é aquilo ali, né? E aí eu começo a fazer aquela pergunta: mas o que eu faço? Eu falo: não tem nada, você não tem o que fazer.
Vou dar remédio para ela, pressão, deixa ela quieta. Cara, e deixa sua mãe viver. Isso foi em setembro de 2019. Estou pedindo ao Senhor mais um ano. Mais um ano, né? Pedindo misericórdia de Deus, porque só Deus pode. Fala para a pessoa lá assim: só Deus pode te ajudar. Palavra de hoje, vamos lá, gente, vamos estudar isso. Olha lá, ó. Palavra de hoje: só Deus pode me ajudar agora. Eu queria levar você a uma realidade, a um modo de vida, a crer dessa forma, se atrever a crer num Deus que interfere, um Deus que o céu não prende ele, né? Um Deus que as regras desse mundo não detêm Deus. A Bíblia fala assim: agindo Deus, quem impedirá, né? Então a pregação de hoje é levar você a um mover dessa maneira, que só Deus, e eu vivo assim. E eu quero viver dessa maneira, e a minha fé, eu quero basear ela, eu quero que ela seja histórica dessa maneira. Deus pode, e eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, e os meus olhos estão voltados para Ele, e isso é uma pregação da vida, como alguém que está dizendo assim na minha vida: só Deus pode, tudo é Deus, é Ele que está fazendo dia a dia. A história que nós lemos, agora eu volto para o texto, 13 versículos que eu li, e nós estamos num momento assim: se Deus não interfere, morte, né? O rei, ele tem sonhos assim terríveis, e ele não consegue mais dormir por causa desses sonhos, e era um costume da época, e é razão porque a Bíblia fala assim: na multidão de conselheiros se estabelece a sabedoria, o reino se firma, né? Era comum na época o rei cercar de pessoas sábias, né? Não é como hoje que o político coloca quem ele quer lá, a pessoa nem sabe fazer tal, e põe. Não era assim não. Eles pegavam os melhores da terra e traziam para perto, e era muito comum ouvi-los, né? E aí o rei tem sonhos terríveis, e ele chama toda a sua equipe, os melhores dos melhores. Só que ele tem algo que era tão sério, preocupava tanto ele, afligia o coração dele, que ele falou assim: para que eles revelem, eu quero que eles contem o que eu sonhei, senão eles vão falar coisas, e eu não quero, eu estou muito preocupado, eu quero a verdade. Então ele falou: olha, eu quero que vocês contem o que eu sonhei, e depois de contar o que eu sonhei, eu quero que vocês digam o que significa isso. E aí todos falaram: não tem como, isso não. Se o senhor contar o sonho, nós vamos dar uma interpretação. O rei falou: não, para que eu saiba que vocês têm condições de interpretar o que eu sonhei, vocês contem o sonho. Se não contar, todos morrem, e a casa de vocês vai ser queimada. Nesse momento, vão chamar Daniel. Daniel fazia parte desses sábios, junto com Azael, Misael, Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quis falar o outro nome deles. Vocês têm que vir no curso bíblico, gente. E quando falaram, Daniel, com muito jeito, está escrito lá, pisando em ovos, foi procurar o homem que ia matá-los, que recebeu a ordem publicada, e foi procurar esse homem, e falou para eles: por favor, não mate. Já era final de tarde. Pediu a eles: por favor, não mate hoje. Chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou: vamos orar. Só Deus pode nos ajudar. E foram orar. Enquanto eles estavam orando, gente, Deus trouxe o sonho
Deus mostrou o sonho. Alguém acredita nisso? Deus mostrou o sonho inteiro. Era uma estátua. A estátua tinha o pé de um jeito, a cabeça, mostrou tudo. E depois foi mostrando tudo o que significava, parte por parte. Porque só Deus pode. Daniel volta lá e fala para ele: ninguém precisa morrer. Me leve ao rei. Quando ele chega diante do rei, o rei pergunta para ele: você sabe o que eu sonhei? Você sabe a interpretação do meu sonho? Daniel diz: não, mas Deus sabe. E aí ele fala tudo. Quando ele conta tudo, o rei cai de joelho na frente de Daniel, põe o rosto no chão e diz: o Deus que você serve, Ele é Deus. Eu vim pregar essa realidade para nós como povo, como igreja. Para nós, Deus tudo pode. Gente, vou só explicar. É como se fosse, parece que é culto. Culto parece que a gente entra e sai dele. Não deveria ser assim. Culto deveria ser a nossa vida. Deveria ser uma realidade para nós. Cultuar a Deus é a nossa vida. Para quem já morreu e ressuscitou com Cristo, a vida de cultuar deveria ser 24 horas. Mas nós entramos em culto e saímos do culto. O que eu estou pregando para você é algo do qual você não deveria sair desse modo. Isso deveria ser um modo de vida para você, que a ponto que se alguém perguntasse, você diria: só Deus na minha vida. Só Deus. Você pode ver que pessoas que já falaram muito isso, tinham muito de Deus, porque diziam: olha, só Deus, filho. Só Deus. Porque confiavam num Deus que pode. E eu queria pregar isso para você hoje, você começar a ativar dentro de você uma realidade espiritual. Que você tem um Deus que seja o que for, Ele pode. Que seja um decreto terrível sobre a sua vida, seja algo terrível, seja o que for. Você entra num modo de vida. Que modo é esse? Eu creio num Deus que Ele pode reverter. Eu creio num Deus que 1% para Ele é muito. Eu creio num Deus que diz a palavra: ainda que esteja morto, viverá. Eu creio num Deus que Ele pode curar. Ninguém pode, mas Ele pode curar. Eu creio. E isso é suficiente para mim. Vamos lá. Eu queria estudar isso com você. Então, se é um modo de vida, se é algo que estabelece uma realidade para nós, se é algo que traz para nós um novo contexto, o que eu faço? É isso que eu quero agora estudar com você aqui. Então vamos lá, primeira coisa, só Deus pode me ajudar. O que eu faço agora? Então, primeira coisa, deixa Ele fazer. Fala para alguém do lado assim: deixa Deus fazer. Agora olha aqui para mim, eu vou figurar isso, porque nós muitas vezes, essa nossa crença, a gente fala amém, amém, mas não deixa. E aí eu queria figurar para você, deixar Deus fazer. Olhe para cá, olha, isso é importante, deixar Deus fazer. Você tem que tomar uma atitude muito séria, muito impactante para você mesmo. Preste atenção, deixar Deus fazer, dá lugar para Ele. Tira a mão do controle. Deixa Ele. Por favor, falem comigo. Eu queria que isso fosse algo que guardasse no teu coração. Fale assim comigo: Deus, Tu tens toda a liberdade para agir na minha vida, todas as áreas da minha vida. Eu dou ao Senhor liberdade. Faz, age, sai. Irmãos, é isso mesmo. Senhor, Tu tens liberdade. Talvez você esteja vivendo um descontrole, talvez num relacionamento, pai e filho, tal. Sai de cena, deixa Deus. Senhor, talvez está numa situação que você está desesperado, você está usando todos os braços que você pode. Sai de cena. Senhor, Tu tens liberdade na minha vida.
seja Deus na minha vida. Jeremias 18, 4-6. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olhe para cá. A palavra de hoje, só Deus pode me ajudar agora. O que quer dizer isso? Quebrou, deu ruim, deu errado. Aí Deus está falando, porque Ele quer tornar isso uma realidade para nós. Deus está falando: posso fazer? Posso fazer? Posso fazer? Ele figurou, como eu fiz aqui. Ele figurou do jeito que este homem fez com o vaso que quebrou na mão dele. Você vai querer remendar? Você vai remendar? Você vai juntar os cacos? Você vai continuar vivendo quebrado? Ou posso eu fazer de novo? Você está entendendo que Deus está querendo fazer de novo? Quebrou tudo, deu tudo errado, saiu tudo errado. Ele quer montar, pegar. Então a primeira palavra aqui é: deixa Deus fazer, porque só Deus pode. Amém? Outra coisa, vamos lá. Acreditar no que só Ele pode. Então eu falei, deixa, mas acredite em coisas assim que só Deus pode fazer. Só Deus, não, ninguém pode fazer, né? Essa história é muito bonita. Eu vou contar ela, está lá em Marcos capítulo 5, versículo 25-28. É a história da mulher de hemorragia. Diz o texto assim: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos. Olhe para cá. A parte do texto conta tudo o que aconteceu, está contando o fato. Então fala assim: olha, havia uma mulher já 12 anos com uma hemorragia. E aí vai contando a história. E ela fez tudo que ela pôde. E ela foi a vários médicos. Olha, ela fez tudo certo. E ela gastou muito. Aliás, ela gastou tudo que tinha. E aí termina dizendo: e nada resolvendo, nada melhorando. Contou toda a história, que talvez é a minha história e a sua história. Uma impotência, gente, assim, terrível. Não tem mais o que eu posso fazer. Eu já fiz. Se você falar, fiz, mas você já tentou e já não deu, gente. Eu tô amarrado, tô com as mãos atadas. Aí ela diz assim, gente, é libertador. Por isso que eu estou te falando que é um modo de vida. É libertador, porque aí ela tira dessa capacidade humana nossa, dessa nossa humanidade, desse limitar que temos. Ela tira daqui e joga para aquele que tudo pode. E aí ela fala assim: se eu tocar nele, olha, aí já muda tudo. Não é consulta médica, não é um remédio, não é um tratamento, não é mais. Ela tentou e agora ela joga num sobrenatural, a ponto de ela dizer assim: olha, se eu apenas tocar no manto dele, eu serei curada.
porque só Ele pode fazer algo por mim. Olha, você entende isso? Olha, eu tentei de tudo, eu fui, eu fiz, eu paguei, eu tentei, as minhas forças, eu fiz tudo, agora eu estou com as mãos atadas. Aí quando ela joga para esse Deus, e ela acredita tanto que Deus pode, ela fala assim: se eu tocar só na roupa dele, ele não precisa nem falar para mim nada, mas se eu tocar, eu creio tanto no que ele pode fazer, se eu tocar só na roupa dele. E diz a Bíblia, quando ela faz isso, imediatamente a hemorragia para. Alguém acredita nisso? Aqui na igreja nós temos pessoas aqui que não podiam ter filhos e têm filhos. Tem uma pessoa aqui nessa igreja, chama Daniel Matos Fernandes. De manhã eu perguntei: quem conhece o Daniel aqui? Algumas pessoas, só acho que umas 6 pessoas levantaram a mão. Aí eu falei: então você não conhece a Carisma. Quem conhece Daniel aqui? Não é o da Bíblia, gente. O Daniel de noite melhorou, Daniel. O nosso campo de futebol no Recanto Carisma vai se chamar Daniel Matos Fernandes. Nós vamos pôr Daniel para dar o primeiro pontapé na bola, em nome de Jesus. O Daniel tem uma cicatriz. Um dia converso com ele. Converso com a Sandra. Ele não lembra, a Sandra que lembra. O Wesley dá risada. Daniel tem uma cicatriz, que o médico perguntou aonde que ele foi operado, porque uma úlcera supurou. Não vou contar toda a história, porque ele pulou o muro do hospital, ele saiu, ninguém segura o Daniel, não tem jeito, nem eu já desisti disso. E ele pulou, de noite não quis dormir no hospital, e aí pulou, veio embora para casa. Gente, dá um trabalho para anjo que você não imagina. E Deus operou ele. Foi ou não foi? Você crê que Deus pode? Acreditar nisso, né? Deus pode fazer, né? Outra coisa, gente, eu estou trabalhando com você aqui, pregando para você um modo de vida, tá? É uma ação, não é um crer, é uma ação, né? Deixa Ele fazer, fale para Ele: Senhor, o que eu estou passando agora está nas Tuas mãos. Por isso que a Bíblia diz: lançai sobre Ele toda preocupação, toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É um modo onde você dá liberdade para Ele, põe Ele nesse assunto. Senhor, o Senhor é soberano sobre isso, o Senhor reina sobre isso. Quem pode dizer amém? Então, outra coisa é: vá nessa direção, vá na direção do improvável. Vá andando, crendo, é Ele que pode, vai para Ele, corre para Ele. Eu vou contar essa história também para ir um pouquinho mais rápido. Em 1 Samuel capítulo 1, é a história de Ana, ok? Ana não podia ter filhos, essa é a história, né? Diz a Bíblia assim, olhe para mim, está escrito assim, ó: todo ano, isso fala da nossa vida, vários anos dentro de uma igreja, vários anos dentro de uma religião, dentro de uma missa, dentro de uma igreja aí, vários anos, está escrito assim, ó: todo ano ela subia lá, todo ano a mesma vergonha, todo ano o mesmo choro, todo ano sendo humilhada, todo ano uma penina falando na vida dela, dizendo: eu tenho filho, você não tem. Todo ano sem comer, sem beber, desanimada. Mas a Nova Bíblia Viva, a única tradução, versão que fala algo. As outras todas vão dizer assim: mas um dia Ana orou ao Senhor. Está escrito assim: orou ao Senhor. Eli era o sacerdote e estava no tabernáculo. Vai falar assim. A Nova Bíblia Viva fala assim: Ana foi ao tabernáculo. Todos os anos, gente, pertinho, todos os anos sofrendo,
mas não vai lá. Todos os anos passando por aquilo, mas nesse ano específico ela foi ao encontro, porque só Deus pode me ajudar agora. Vai ao encontro disso. Nós estávamos num culto de sexta-feira, e uma mulher, muito esforço, o marido travado, sem poder andar, ela carrega o marido, põe o marido na caminhonete, quer dizer, veste ele, ela contou toda a história, vestiu ele, travado, com dor, sem poder andar, ela põe ele na caminhonete, vai até a igreja, para na porta da igreja, pede ajuda. Nós fomos lá na caminhonete, pegamos esse homem no colo, sem poder andar, colocamos ele no salão da igreja, a igreja orou com ele, ele voltou para casa dirigindo a caminhonete. É maravilhoso, sabe, assim, quando vira um modo de vida para a gente acreditar que só Deus pode. Se isso fosse um modo de vida nosso, você teria trazido alguém hoje, você teria dito para alguém: olha, Deus pode fazer, vem comigo. Você traria essa pessoa aqui. Quer ver, eu vou falar aqui. Quantos acreditam que Deus pode curar? Deus iria curar. Vai nessa direção, caminha nessa direção, anda. Tem um casal aqui na nossa igreja, um dia eles saíram de casa com a filha doente, para ir ao hospital, estavam indo ao hospital, e aí, eu não sei quem deles, não sei se foram os dois, falaram assim: vamos passar na igreja? Vamos passar na igreja. E eles desviaram um pouquinho e foram à igreja. E na igreja nós oramos, a igreja orou, e eles voltaram para casa com a criança curada. Essa criança é a mãe hoje, né, Fábio? Olha lá, é a Vitória, que agora traz a Marina na igreja. Vai na direção daquilo que só Deus pode. Amém? Vamos lá, outra coisa. Algo que impede você de viver isso, esse modo, essa realidade. Medo. Olhe para cá, medo é uma porta entre você e aquilo que Deus pode fazer. Medo, ele é determinante na sua vida para que você rompa para ver, experimentar aquilo que só Deus pode fazer. Primeira ação do inimigo contra a sua vida é por medo, porque o medo trava você. Não tem como fé fluir onde tem medo. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Você deveria anotar isso, ó. Não tem como um agir de fé dentro de você onde tem medo. O medo tem que ser vencido para que a fé ganhe espaço. E se tu podes crer, tudo é possível que crer. Olha só, Deus falava com Adão todo dia vinha lá e falava com Adão, ok? Adão pecou, gente, pecou, ok? Só Deus agora, só Deus pode me ajudar. Ele pecou. Deus veio falar com ele, não achou. Adão, onde é que você está? Aí Adão responde, olha o que ele responde: só Deus pode. Olha o que ele responde: tive medo e me escondi. Medo é um problema sério. E a questão aqui não é ter medo, é ficar com esse medo, é não vencer o medo. Isaías 41:10 diz assim: não permaneçam, não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Outro texto, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Você tem que vencer o medo. A ação do inimigo, a ação de quem quer derrotar você, primeiro impacto, causar medo. O medo faz com que você não consiga ter essa possibilidade
Deus pode. Quando o médico falou para mim, leva ela embora, eu estava em Taubaté. A pergunta que eu fiz para o médico, olha gente, a pergunta que eu fiz, mas ela chega, olha aí, você pergunta, medo. Olha a pergunta que eu fiz para ele, viu, medo. Pergunta, mas quanto tempo ela tem? Olha a resposta do médico, sensacional. Pregou para mim. Se ele fizesse apelo, eu aceitava na hora. Não, estou falando, ele pregou para mim. Perguntei para ele, quanto tempo? Resposta dele, o mesmo tempo que eu e você. Verdade. Você não deveria ter medo de viver e nem de morrer, porque a sua vida está nas mãos de Deus, e até que se cumpra tudo que Deus tem para a tua vida. Fale comigo, não morrerei. Deixa Ele ser sua vida. Deuteronômio 31:6, sejam fortes e corajosos, não se assustem nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês. Ele não os deixará, nem o abandonará. Amém? Eu vou terminar essa palavra com você, para que a gente estabeleça um modo nosso de viver, e quem sabe se torne um hábito aqui nessa comunidade, falar assim, Deus pode. Quem sabe a gente comece a mudar algo aqui dentro dessa igreja, a ponto de que a gente comece a ouvir muito aqui dentro assim, só Deus, é Deus na minha vida. Que a gente comece a jogar isso, sabe, aos céus e dizer, na minha vida, Deus está fazendo, Deus pode todas as coisas na minha vida. Que fique claro aos outros, como um testemunho de vida, que nós fizemos isso, ó. Deus pode, né? Deus pode fazer. Então eu queria encerrar com você falando algo aqui que você vai entender que são procedimentos, não é uma crença só. São processos na nossa vida de pessoas que acreditam dessa maneira. Porque se você acredita em outros processos, você faz. Mas esse processo da fé, mesmo acreditando, você não faz. E aí tem que vir um pastor aqui quase que toda semana dizer algo para você e falar algo de coisas que deveria ser processos da sua vida diário, contínuo, porque é a maneira como você crê. Eu creio assim. Fé é um modo de vida, diz assim, eles viveram pela fé, andaram pela fé, eles acreditavam assim, eles se moviam olhando para o alto. Chegava diante de um mar, olha para o alto. Aí alguém, mas o que você está fazendo? Deus pode abrir. Chegava diante de situação que não tem de onde tirar, olha para o alto. Aí alguém, mas o que você está fazendo? Deus pode fazer água dessa pedra. É um modo, ok? Mas não é fácil. Então eu queria falar sobre isso. Então só Deus pode me ajudar agora, ok? Vamos lá? Primeira coisa, você precisa ter, eu estou no texto, eu estou lá no texto de Daniel, estou lá extraindo algo de lá, vou lá pegar, tá ok? Primeira coisa, você precisa ter, você tem que ter isso, é humanamente impossível, é difícil. Você precisa ter amigos de oração, gente de oração, que orem com você, que grudem em você, precisa ter. Olhe para mim, eu tinha fé. Olha, eu estou abrindo meu coração com você. Eu tinha fé para a cura da minha mãe. Eu não tinha força. Já se sentiu assim? Não julga a minha fé, por favor. Nós evangélicos, nós temos uma mania de julgar, né? Eu tinha fé. Então se precisasse falar amém, eu falaria amém, fácil.
Sabe da glória? Glória. O que eu não tinha é força, que era minha mãe. Talvez eu oraria por qualquer outra pessoa, iria em qualquer lugar, colocaria a mão e declararia: seja curado em nome de Jesus. Mas a minha mãe eu não tinha força, não tinha. Eu até chorava, mas orar e pôr a mão nela ali, eu não tinha força. E aí um amigo, vê se não é uma ação de Deus, é uma ação de Deus. Um amigo fala: Wanderley, vamos orar por sua mãe? Olhe para cá. Imagina se esse amigo não fala isso. Você entende como é importante você ter alguém que grude em você num momento como esse e falar assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos orar juntos, todo dia, até que o céu se abra, até que Deus responda, até que Deus intervenha nessa história. Isso é sério, gente, não é brincadeira. Isso é muito mais que pertencer a uma igreja, ser membro de uma igreja. Isso é muito mais. Isso é realidade de vida. Ter gente que você liga. Eu já orei com pessoas assim no telefone. Vamos lá, você está aí? Está aí? Estende sua mão, eu vou segurar na sua mão. Assim, desse jeito, parece loucura, né? Loucura mesmo. Vamos lá, estende a mão aí, estou segurando na sua mão. Vamos orar agora, por telefone aqui, ó, juntos. Orar juntos. O que Daniel fez? Foram lá e falaram: Daniel, olha, vieram chamar você porque o cara vai matar todo mundo, inclusive você. Daniel, gente, sabe quem é Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, abria a janela, de joelho, orava. Gente, não é falta de oração, tem hora que falta é força, tem hora que falta só alguém abraçar a gente, só isso, só ir orar junto. Talvez sozinho a voz não sai, mas aí alguém vem e gruda em você, e aí talvez ela ore e você fala amém, que é a força que eu tenho, falar amém, amém. Aliás, foi isso que eu fiz. Falar quem orou mesmo de fato pela minha mãe foi o meu amigo, pastor Lorival. Foi ele. Eu disse amém, amém. Gente, Daniel ele podia mais uma vez ir orar sozinho, mas esse momento ele precisava de ajuda, e ele chamou os 3 amigos. Eu preciso fazer uma pergunta para você. Você tem alguém? Eu e o Daniel fomos a um velório uma vez, e em Cachoeira, eu acho, né? Não lembro se foi em Cachoeira, num lugar lá. E eu confesso que eu até chorei na hora, que não é uma realidade nossa, evangélico não é, eu sei que não é. Nós chegamos lá, havia umas senhoras que davam volta ao caixão, e dá para notar que elas não são só da paróquia tal, como nós somos, né? Ah, somos lá da paróquia Carisma, nós somos da paróquia Metodista. Não, dava para notar que elas eram amigas, e elas estavam todas com terço na mão, bolinha por bolinha, desculpa, eu não sei o nome, tá? Por isso que eu falo bolinha, não é falta de respeito. Parte por parte do terço, uma por uma, velando um corpo. Eu chorei, porque eu falei: engraçado, nós não temos gente assim, que numa hora como essa cerque a gente, esteja com a gente, grude na gente, ore com a gente. Um pastor amigo meu aqui dessa cidade, um dia passando na praça Conselheiro Rodrigues Alves, vendo alguns homens jogando dominó, uma pessoa que estava do lado dele falou assim: gente, é um bando de desocupado, falou assim. Ele baixou a cabeça, ficou triste, e ele falou assim, isso ele falou para mim depois, ele falou assim: Wanderley, ele chamou assim, um bando de desocupados, né? Eu baixei a cabeça triste, rapaz, porque se eu precisasse jogar um dominó, não tinha parceiro.
Tem dominó no computador? Tem que jogar com o computador, que não tem parceiro para jogar. Olhe para cá, igreja. Muito mais que frequentar uma igreja, você precisa ter aliança com alguém. Aliança, porque se você achar alguém que concorde com você, Deus pode. E se você concordar aqui na terra, o céu vai dizer amém. Crê nisso? Fala para a pessoa lá assim: eu oro por você. Vamos lá. Vamos lá. Processo, tá, gente? Eu estou terminando aqui, mas são processos. Primeiro você tem que ter. Se não tem, desculpa, você está. Segundo, esteja mais perto que você puder de Deus nessa hora. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, e eu sei que do jeito que você é crente, você vai falar amém na hora, né? Mas você sente que está perto de Deus hoje? Hoje, exatamente, você sente? Vou explicar o que é estar perto de Deus. Vou até perguntar de novo para derrubar você, vai. Quem sente que está perto de Deus, diga amém. Alguém, olha, quando você está perto, a presença de Deus está tão forte na sua vida, tão, quer ver? Quem aqui já orou, assim, a presença de Deus era muito forte, que você sentiu que estava saindo do chão? Levanta a mão alto, levanta a mão, dá testemunho, ó, isso é real, estou contando. Olhe para cá, não é sair do chão. A presença de Deus estava estabelecendo sobre a sua vida tamanho diante do que você estava enfrentando, porque Ele te põe a sentar nas regiões celestiais, acima de. A presença de Deus te faz maior que. Saul, ele era maior, alto, para você ter uma ideia, do pescoço para cima, ninguém era maior que ele. Então imagina, o cara, não sei quem é mais alto hoje aqui, hoje deve ser o William, desculpa, de você para cima, tinha um tal de Saul. Mas sabe quem estava perto de Deus, que tocava uma harpa, e a presença de Deus cercava ele, tanto que Saul viu isso e levou ele. Falou: menino, eu quero você, porque você perto de mim, os demônios vão embora. Olha, tamanha era a presença de Deus no menino, pequena estatura, ele tocava a harpa, a presença de Deus era tão perto dele. Esse menino de pequena estatura, ele diz: com Deus do meu lado, perto de mim, eu salto muralhas, passo pelo meio de um batalhão e eu não tenho medo de 10 milhares. Olha, o menino tomado pela presença, perto de Deus. Só Deus pode te ajudar. Você está perto dele, se você estiver perto dele, você vai dizer: em Deus posso todas as coisas. Em Deus, que ele está, é algo transformador. Por isso que você vê tanta gente abatida, cabeça baixa, rosto, não tem cara de leão. Olha para a pessoa do seu lado para você ver, olha aí, é maquiagem. Tirando a maquiagem você vai ver. Não tem cara de leão, não sabe, irmão, não está vibrando, não está. Por isso que o Arthur chega aqui, carioca, e começa a dirigir o louvor. Vamos lá, igreja, agora, vamos. Porque está cabisbaixo, quando na realidade nós somos um povo mais que vencedor, porque sabe quem está conosco? O braço forte do Senhor, sabe quem marcha à nossa frente, quem nunca perdeu batalha. Isso traz uma grandeza interior dentro de nós, gente, assim, algo assim. Então só Deus pode me ajudar agora, e sabe, Ele está comigo, Ele está comigo. Quando Daniel capítulo 6 versículo 10, quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que dava para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. E ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia, perto
Alguém antigo da igreja aqui conhece um hino que diz: mas... Tirei no tom errado? Ó, tem crente na igreja. Meu... O YouTube cai, gente, sem brincadeira, o YouTube cai. Chega o Renan, pai, derrubou o YouTube. Nós cantávamos isso segurando um cantor, um inário, uma harpa. Mais perto quero estar, mais perto quero estar. Deus, se eu chamasse o Roberto aqui, cantaria inteiro. A igreja era assim, era o desejo do coração, era um hino que cantávamos. Sabe o que a gente quer? Estar perto dele, perto dele. Salmo 18, 29, ele falou isso: com ele ao meu lado eu salto muralhas, eu derroto um exército. No Salmo 145, 18 ele diz: ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Fala para a pessoa do lado assim: Deus está perto de você. Por último, gente, vamos lá, acabamos aqui, vamos lá. O que eu vou falar aqui é sério, hein? Muito sério. Não tente fazer o que só Deus pode fazer. Olhe para cá, vou figurar isso. Sai do lugar, sai de cena. Você já tentou? Deixa ele fazer. Sai, não tente. Olhe para cá, não tente ser Deus. A ele seja o trono. É importante demais, gente. Olha, esse modo de vida estabelece algo muito forte para nós. Deixa Deus ser Deus da sua vida. Essa revelação do poder de Deus na nossa vida mostra quem Ele é para outros. Deixa Deus, não. Cuidado que talvez esse aumentar da sua capacidade vai te derrubar. Cuidado. Você pode estudar muito, pode ter muito, você pode estar lotado de dinheiro, louvado seja Deus por isso. Deixa Ele ser Deus da sua vida. Ele é o Deus de todo ouro e de toda prata. Ele é médico dos médicos. Ele é Senhor dos senhores. Não tente, não faça isso. Isso está cansando você. Está desgastando você, está acabando com a sua vida. Deixa Ele assumir isso tudo. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Daniel está diante do rei e o rei perguntou: você sabe o que eu sonhei? Não. Sabe o que quer dizer não? Daniel 2, 21, 22, Daniel diz: é Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe os reis no poder. Está falando para um rei. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com Ele mora a luz. É Ele. E eu termino porque diante disso, quando você deixa, outros verão Deus na sua vida e dirão assim, Daniel 2, 46, 47. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel.
encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Eu termino com um processo aonde nós vamos deixar Deus ocupar o lugar dele. Olhe para cá, eu vou falar algo e eu queria que você dissesse amém. Ele é o pastor da igreja. Eu vou falar algo, eu espero que você diga amém. Ele é o dono da nossa vida. É Ele que faz milagres. É Ele. Deixa Ele fazer. E a glória é dele. A honra é dele. Amém? Curva a sua cabeça. Eu queria adorar a Deus com você. Adorar o Senhor. Declarar quão grande Ele é. Grande, grande, tremendo é o Senhor. Palavra de hoje, só Deus pode me ajudar agora. Ele está aqui. Ele está aqui.